Rico, mas vazio por dentro, ele tem vivido sem esperança desde que perdeu a mulher que amava. Até que uma garota de rua cruza seu caminho segurando um colar que pertencia a ela. Desse encontro improvável, ele decide encontrá-la e perguntar sobre o colar. Este colar foi um presente da minha mãe, a garota diz. Agora ele deve lutar por ela como se estivesse salvando sua própria alma. Se você ama uma boa história, por favor assine nosso canal e nos diga de onde você é. Fique ligado. Capítulo 1: O Pingente Borboleta. O inverno de Nova York foi particularmente rigoroso naquele ano, mas Nathan Reed mal notava o frio cortante enquanto ele sentava em seu Bentley, esperando o sinal mudar. Os assentos de couro aquecidos e o controle de clima criaram uma bolha perfeita de conforto ao redor dele, muito parecido com o resto de sua vida meticulosamente elaborada. Através das janelas fumê, ele observava pessoas apressando-se pela Fifth Avenue, agasalhadas contra o frio, seus rostos crispados com propósito ou preocupação. Aos 45, Nathan havia alcançado tudo que a sociedade considerava valioso. Como CEO da Reed Innovations, uma das empresas de tecnologia líderes do país, ele comandava respeito em salas de reunião e manchetes em revistas de negócios. Seu apartamento cobertura tinha vista para o Central Park. Seus investimentos rendiam retornos consistentes e sua influência se estendia de Wall Street a Silicon Valley. Por todas as medidas externas, ele era a personificação do sucesso. Contudo, por dentro, onde importava, Nathan sentia-se vazio. O vazio havia se enraizado 3 anos atrás, quando Elizabeth, sua Lizzie, deixou. Este mundo após uma doença súbita, a mulher vibrante que havia preenchido sua casa com risadas e desafiado suas tendências workaholics com aventuras espontâneas, havia se ido, deixando para trás apenas memórias e um silêncio que crescia mais alto a cada dia que passava. Senhor, a voz de seu motorista veio pelo interfone. A reunião do conselho é em 20 minutos. Obrigado, James, Nathan respondeu automaticamente, seus olhos ainda fixos na rua lá fora. O sinal mudou e o carro moveu-se para frente, juntando-se ao fluxo de tráfego. Nathan voltou a revisar projeções trimestrais em seu tablet, números que antes o excitavam, mas agora meramente ocupavam sua mente, impedindo-a de divagar para lugares muito dolorosos para visitar. O carro diminuiu a velocidade novamente em outro sinal vermelho, desta vez perto do Bryant Park. Nathan olhou para cima, sua atenção capturada por movimento perto de sua janela. Vendedores de rua eram comuns nesta área, vendendo de tudo, de cachorros quentes a bolsas de grife falsificadas. Mas foi uma pequena figura que atraiu seu olhar, uma garota não mais que 12, tecendo entre carros parados com uma sacola plástica de barras de chocolate pendurada em seu ombro. Ela estava claramente mal vestida para o clima, seu casaco fino oferecendo pouca proteção contra o frio de fevereiro. Cabelos escuros escapavam por debaixo de um gorro gasto, e suas bochechas estavam avermelhadas pelo frio. Apesar de suas circunstâncias, ela se movia com determinação, aproximando-se de motoristas com um sorriso ensaiado que não alcançava seus olhos. Nathan teria olhado. Para longe, ele havia treinado a si mesmo para compartimentalizar as desigualdades da cidade, mas algo o deteve. Enquanto a garota virava, um raio de luz solar de inverno pegou em algo pendurado em seu pescoço. Um pingente muito específico. Sua respiração engasgou bruscamente. A joia em forma de borboleta com sua distintiva pedra azul no centro era inconfundível. Nathan conhecia cada curva, cada detalhe daquela peça. Ele havia encomendado a ele mesmo de um joalheiro em Paris para o 35º aniversário de Lizzie. Era única, projetada para capturar seu espírito livre e amor por borboletas morfo-azuis, uma fascinação nascida durante a lua de mel deles na Costa Rica, e deveria ter sido enterrada com ela.
James, pare o carro! Nathan ordenou, sua voz tensa. Senhor, temos a reunião. Pare o carro agora. O motorista parou e antes que o veículo tivesse parado completamente, Nathan já estava empurrando a porta para abrir. O ar frio o atingiu como um físico. Golpe enquanto ele pisava na calçada, mas ele mal o registrou. Seus olhos escanearam freneticamente pela garota que havia se movido mais adiante no quarteirão. Espere! Ele gritou, mas sua voz perdeu-se na cacofonia da cidade. Ele começou a andar rapidamente, então a trotar, tecendo entre pedestres que lhe lançavam olhares irritados. Seu casaco de cachemir batia aberto, seus sapatos de couro italianos chapinhavam em poças de lama, mas Nathan não notou nada disso. Ele estava focado inteiramente na pequena figura agora virando a esquina. No momento em que ele alcançou a interseção, ele estava respirando com dificuldade, em parte pelo esforço, em parte pela adrenalina correndo por seu sistema. Ele a avistou no meio do próximo quarteirão, aproximando-se de um empresário que a dispensou sem levantar os olhos de seu telefone. Com licença! Nathan gritou mais alto desta vez. A garota virou, instintivamente recuando, quando viu um homem bem vestido se aproximando rapidamente. Seus olhos esvoaçaram ao redor, calculando rotas de fuga com a cautela de alguém que havia aprendido a ser cautelosa com estranhos, especialmente aqueles mostrando interesse em comum. Aquele colar, Nathan disse, apontando para o pingente de borboleta visível acima do zíper de sua jaqueta. Onde você conseguiu? Ela apertou a sacola de doces mais forte. Não estou roubando nada. Estou apenas vendendo estes. Não, eu não me importo com os doces, Nathan disse, tentando suavizar seu tom, apesar de sua turbulência interna. Estou perguntando sobre seu colar, a borboleta. Sua mão instintivamente foi para o pingente, cobrindo-o protetoramente. É meu. Eu conheço aquele design. É muito único. Você poderia me dizer onde você o conseguiu? A garota o estudou com desconfiança. Por que você se importa? Nathan hesitou. Como ele poderia explicar que ver esta peça de joia, esta conexão íntima com Lizzie, havia estilhaçado sua compostura cuidadosamente mantida? Que a possibilidade de alguém tê-la tirado de seu último lugar de descanso o enchia tanto de raiva quanto de desespero. É importante para mim, ele disse simplesmente. Eu conheci alguém que tinha um exatamente igual. Algo em sua voz deve ter transmitido sua sinceridade, porque a postura da garota relaxou ligeiramente. Era da minha mãe, ela disse. Ela me deu antes, ela antes de ter que ir embora. A resposta tirou o fôlego dos pulmões de Nathan. Isso não era o que ele esperava. Nem roubo, nem uma coincidência bizarra, mas uma história com peso emocional. Sua mãe, ele repetiu. Qual era o nome dela? A garota hesitou novamente, a cautela de quem vive na rua retornando aos seus olhos. Por que eu deveria te dizer algo? Você é apenas um cara rico que parou seu carro chique. Ela não estava errada. Nathan percebeu como isso deve parecer a ela, como ele deve parecer. Lhe deu um passo para trás, tentando reunir seus pensamentos. Meu nome é Nathan Reed, ele disse, alcançando lentamente seu bolso e retirando um cartão de visitas. Eu acho que pode haver uma conexão entre nós, entre aquele colar e alguém com quem eu me importava profundamente. A garota não pegou o cartão. Ah, o nome da minha mãe era Eliza Williams, ela disse finalmente. E esta é a única coisa que me resta dela. Então não, você não pode comprá-lo ou o que quer que você esteja pensando. Eliza Williams, não Elizabeth Reed, mas Lizzie havia usado Eliza antes de se conhecerem. Ela havia mencionado mudar quando se mudou para Nova York de Ohio, querendo um novo começo. A coincidência era muito específica para ser descartada. Eu não estou tentando tirá-lo de você. Nathan assegurou-a, mas eu gostaria de conversar mais, talvez com um chocolate quente. Ele gesticulou para um café do outro lado da rua.
Está quente lá dentro e você parece com frio. Mas a garota, cujo nome ele ainda não sabia, parecia estar pesando suas opções. Finalmente a fome ou a curiosidade venceram. Tudo bem, ela disse, mas eu vou sentar na janela onde todos podem nos ver, e eu não vou a nenhum outro lugar com você. Isso é perfeitamente justo. Nathan concordou, sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Enquanto eles atravessavam a rua juntos, separados por uma distância cuidadosa mantida pela garota, o telefone de Nathan começou a vibrar em seu bolso. A reunião do conselho. Pela primeira vez em sua carreira, ele a perderia completamente. E pela primeira vez, desde o falecimento de Lizzie, algo parecia mais importante que a empresa. O café era quente e cheirava a café e doces. Nathan escolheu uma mesa diretamente em frente à grande janela, como prometido. A garota deslizou para a cadeira oposta a ele, mantendo sua bolsa perto e seus olhos alertas. Eu sou Lily, ela disse finalmente. Lily Williams. É um prazer conhecê-la, Lily. Nathan respondeu, tentando manter a voz firme, apesar da tempestade de perguntas que fervilhava dentro dele. Enquanto a garçonete se aproximava da mesa deles, Nathan não pôde deixar de olhar para o pingente de borboleta brilhando contra a jaqueta gasta de Lily. O mesmo design único que ele havia visto o joalheiro criar à mão. O mesmo pingente que havia feito os olhos de Lizzie brilharem quando ela abriu a caixa de veludo em seu aniversário. O pingente que, de acordo com tudo o que ele sabia, não deveria estar pendurado no pescoço daquela jovem garota. Capítulo 2. Vestígios do passado no áspero cacê. Kath Lily envolveu suas mãos em uma caneca de chocolate quente coberta com chantilly e raspas de chocolate. Nathan a observou tomar pequenos goles medidos, como se estivesse racionando o calor e a doçura. Seus olhos, um impressionante tom de azul acinzentado, permaneceram cautelosos, mas curiosos. Então, por que você se importa com meu colar? Ela perguntou diretamente, quebrando o silêncio constrangedor. Nathan considerou suas palavras cuidadosamente. Eu desenhei aquele pingente para alguém muito especial para mim. Minha esposa, Elizabeth, foi feito sob medida por um joalheiro em Paris. Não deveria haver outro igual em qualquer lugar do mundo. A mão de Lily instintivamente foi para o pingente de borboleta. Bem, eu não o roubei, se é isso que você está pensando. Não estou acusando você. De nada, Nathan assegurou-a. Estou apenas confuso e interessado em entender como ele chegou até você. Como eu disse, era da minha mãe. Ela me disse que meu pai o deu a ela, mas eu nunca o conheci. Os olhos de Lily se estreitaram. Espere, você está dizendo que conheceu minha mãe? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que Nathan não estava preparado para abordar. Não vou chegar ao pingente de borboleta. Teria Elizabeth, sua Lizzie, conhecido essa garota, estado conectada a ela de alguma forma? Eu não tenho certeza, ele disse honestamente. Você mencionou que o nome de sua mãe era Eliza Williams. Você pode me dizer mais sobre ela? Lily se mexeu desconfortavelmente. Ela trabalhava como enfermeira no Hospital Mount Sinai. Nós morávamos no Queens até eu ter 8 anos. Então ela ficou doente e as coisas ficaram difíceis. Sua voz tornou-se monótona, o tom ensaiado de alguém recitando fatos em vez de reviver memórias. Ela faleceu há 4 anos. Tenho morado com minha tia June desde então, mas ela não é realmente minha tia, apenas amiga da minha mãe. Nathan fez as contas mentais. 4 anos atrás teria sido 1 ano antes de ele conhecer Elizabeth. Eu sinto muito por sua mãe, ele disse. E o quis dizer. Você tem uma fotografia dela? Lily hesitou, então enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou uma pequena carteira gasta. De dentro dela, extraiu uma fotografia dobrada e a alisou sobre a mesa. A imagem mostrava uma mulher sorridente com cabelos escuros sentada em um banco de parque, seu braço ao redor de uma Lily mais jovem. Nathan sentiu o sangue sumir de seu rosto. A mulher na foto era inegavelmente Elizabeth, sua Elizabeth.
embora com cabelos mais longos do que quando ele a conhecera. As semelhanças eram muito impressionantes para ser uma coincidência. O mesmo sorriso gentil, a mesma covinha na bochecha esquerda, as mesmas mãos elegantes. Algo errado? Lily perguntou, notando sua reação. Ela parece familiar. Nathan conseguiu, sua voz tensa. Quando isso foi tirado? Cerca de 5 anos atrás, no Central Park. Foi antes de ela ficar realmente doente. Lily pegou a foto de volta, dobrando-a cuidadosamente e devolvendo-a à sua carteira. Então você a conheceu ou não? A mente de Nathan disparou. Se Elizabeth era de fato Eliza Williams, se ela tinha sido a mãe desta garota, por que ela nunca mencionou ter uma filha? Eles haviam compartilhado tudo, ou assim ele acreditava. Eles até haviam discutido ter filhos um dia. Eu acho que sim, ele disse cautelosamente, mas eu a conhecia como Elizabeth Reed. Ela era minha esposa. Lily o encarou, descrença e confusão cruzando seu rosto. Isso é impossível. Minha mãe não era casada quando morreu, e o sobrenome dela era Williams, não Reed. Quando você disse que ela faleceu? Exatamente. Abril de 2018, Lily respondeu sem hesitação. A data estava claramente gravada em sua memória. Nathan sentiu um arrepio. Isso foi precisamente 1 ano antes de ele conhecer Elizabeth em uma gala de caridade em maio de 2019. Ela havia se apresentado como Elizabeth. Bennett, então, uma piada literária da qual ela gostava, antes de revelar que seu verdadeiro sobrenome era Taylor. Quando se casaram em 2020, ela havia se tornado Elizabeth Reed. Sua identidade inteira havia sido construída. E se sim, por quê? Lily, ele disse gentilmente, eu acho que há mais nesta história do que qualquer um de nós sabe. A mulher com quem me casei faleceu há 3 anos. Olá, em 2022, o nome dela era Elizabeth Reed, anteriormente Elizabeth Taylor, mas antes disso, ele divagou, incerto como proceder sem sobrecarregar a garota. Você está mentindo, Lily disse categoricamente, empurrando a cadeira para trás. Minha mãe morreu. Eu estava lá. Eu a vi. Sua voz falhou ligeiramente. Isto é algum tipo de golpe estranho. Estou indo embora. Espere, Nathan disse rapidamente, puxando seu telefone. Deixe-me mostrar algo a você. Ele encontrou uma foto dele e Elizabeth em seu casamento e virou a tela para Lily. Os olhos da garota se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto. Essa é minha mãe, ela sussurrou. Mas isso é impossível. Ela não poderia ter sido casada com você. Ela se foi. Eu estava no funeral dela. A voz de Lily aumentou ligeiramente, atraindo olhares das mesas próximas. Eu também não entendo, Nathan admitiu. Mas aquele pingente que você está usando, eu vi o joalheiro fazê-lo. Eu o dei a ela em seu 35º aniversário. Ela foi enterrada com ele, ou assim eu pensei. A mão de Lily apertou o pingente de borboleta, seus nós dos dedos embranquecendo. Ela me deu no dia antes de ir para o hospital pela última vez. Ela disse que enquanto eu o tivesse, ela sempre estaria comigo. A sinceridade na voz de Lily fez o peito de Nathan doer. O que quer que estivesse acontecendo, essa garota acreditava em sua verdade tão completamente quanto ele acreditava na sua. Lily, eu sei que isso é confuso e provavelmente assustador, ele disse suavemente. Mas eu acho que precisamos descobrir isso juntos. Há uma conexão aqui que nenhum de nós entende, mas envolve alguém com quem ambos nos importávamos profundamente. Lily o encarou por um longo momento. Então olhou para a fotografia em seu telefone, seu jovem rosto processando implicações além de seus anos. June pode saber algo, ela disse finalmente. Ela era a melhor amiga da mamãe. Ela me acolheu depois de... Ela engoliu em seco. Difícil. Depois de tudo, seria possível para mim falar com ela? Lily considerou isso. Ela trabalha muito. Turnos duplos na lanchonete, mas está em casa esta noite. Você se sentiria confortável me apresentando
Eu prometo que não estou tentando atrapalhar sua vida, mas preciso entender o que aconteceu depois de uma longa pausa. Lily assentiu relutantemente. Mas se você for algum tipo de esquisito, June tem um taco de beisebol e sabe usá-lo, apesar da gravidade da situação. Nathan se viu sorrindo, ligeiramente. Notou que ao saírem do café, Nathan mandou uma mensagem para sua assistente para cancelar todos os seus compromissos do dia, ignorando a enxurrada de respostas, preocupadas. A diretoria podia esperar as projeções trimestrais. Podiam esperar pela primeira vez em anos. Algo havia rompido as paredes cuidadosamente construídas ao redor de seu coração. Um mistério que o conectava a Elizabeth, de uma forma que ele não havia antecipado. A viagem de metrô para o Queens foi um estudo de contrastes. Nathan, em seu terno, sob medida e casaco de cachemir, sentou-se ao lado de Lily, em sua jaqueta gasta e botas arranhadas. Outros passageiros ocasionalmente olhavam para eles, claramente se perguntando sobre sua improvável dupla. Nathan mesmo se perguntou o que estava fazendo, seguindo uma jovem estranha, com base em uma joia e uma fotografia. Mas a alternativa, ir embora sem nunca saber, era impensável. O bairro de Lily, no Queens, estava longe da cobertura de Nathan no Upper East Side. O prédio de apartamentos era uma estrutura de tijolos antiga com uma porta de segurança que já havia visto melhores. Dias, lá dentro, o corredor cheirava a comida e desinfetante. Estamos no terceiro andar, Lily disse, liderando o caminho pelas escadas. O elevador está mais quebrado do que funcionando. O apartamento 3C era pequeno, mas arrumado. Móveis incompatíveis enchiam a sala de estar e fotos de família cobriam as paredes, muitas apresentando Lily e a mulher que Nathan agora sabia que tinha vivido duas vidas separadas. June, Lily chamou. Estou em casa e, tem alguém comigo. Uma mulher emergiu da cozinha limpando as mãos em um pano de prato. Ela estava em seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático e os olhos cansados de alguém que trabalhava demais por muito pouco. Lily, você sabe que deveria ligar, se você está trazendo. Sua voz sumiu enquanto ela observava a aparência de Nathan. Sua expressão mudou de confusão para choque e então, mais surpreendentemente, para reconhecimento. Você, ela disse suavemente. Você é ele. Nathan sentiu um sobressalto de surpresa. Você sabe quem eu sou? Os olhos de June se lançaram para Lily, então de volta para Nathan. Lily, querida, vá para seu quarto um pouco. Este adulto precisa falar comigo. Mas June, agora por favor. Relutantemente, Lily recuou para seu quarto, lançando um olhar desconfiado por cima do ombro antes de fechar a porta. Uma vez sozinhos, June afundou em uma poltrona, parecendo de repente ainda mais cansada. Eu sempre me perguntei se este dia chegaria, embora eu imaginasse que seria porque você a estava procurando, não porque você tropeçou em Lily por acidente. Como você sabia sobre mim? Sobre Elizabeth e eu? June assentiu lentamente. Ela me contou tudo perto do fim, quando soube que não teria muito tempo. Ela olhou para Nathan, seus olhos tristes, mas diretos. Mas eu acho que é melhor você se sentar, Sr. Reed. Esta história não é curta e vai mudar tudo o que você pensava saber sobre sua esposa. Nathan se sentou no sofá, sentindo como se o chão sob ele de repente tivesse se tornado instável. Ele estava prestes a aprender verdades que lhe foram escondidas durante seu casamento. Verdades sobre a mulher que ele amou. Lamentou e pensou que conhecia completamente. Comece do começo, ele disse baixinho. Por favor, eu preciso entender. June respirou fundo, apertando as mãos no colo. Eliza Williams não morreu em 2018, ela começou, mas de muitas maneiras. Aquele foi o dia em que ela deixou de existir e Elizabeth Taylor nasceu. Capítulo 3. A verdade se desvenda. A sala de estar de June parecia cada vez menor, enquanto Nathan se inclinava para frente, atento a cada palavra dela.
Lá fora, o bairro de Queens se acomodava em rotinas noturnas, sirenes distantes, o barulho do trem elevado, vozes de vizinhos filtrando-se por paredes finas. Mas, dentro do apartamento 3C, o tempo parecia suspenso. Elisa foi diagnosticada com linfoma estágio 4 no início de 2018. June começou, torcendo nervosamente o pano de prato. O prognóstico era sombrio. 6 meses, talvez menos. Ela era uma mãe solteira com uma filha pequena e contas médicas se acumulando mais rápido do que ela poderia gerenciar com o salário de enfermeira. Nathan ouviu atentamente, tentando reconciliar esta história com a mulher vibrante e aparentemente saudável que ele havia conhecido em 2019. Ela estava desesperada, June continuou. Os tratamentos eram experimentais, proibitivamente caros e não cobertos pelo seguro. Ela precisava de dinheiro, muito, e precisava rapidamente. Por que ela não procurou ajuda? Existem fundações, instituições de caridade. June lhe lançou um olhar cansado. Sr. Reed, eu não sei em que mundo você vive, mas no nosso esses recursos estão sobrecarregados. As listas de espera são longas, o financiamento limitado. Eliza estava vendo seu tempo acabar enquanto se afogava em papelada e rejeições. Nathan ficou em silêncio, repreendido pelo choque de realidade. Foi quando ela conheceu Victoria Blackwood. Quem? Uma paciente no Mount Sinai. Rica, poderosa, com conexões em todos os lugares. Victoria havia sido internada para uma cirurgia de rotina, mas desenvolveu complicações. Eliza era sua enfermeira. Elas se aproximaram e quando Victoria soube da situação de Eliza, ela fez uma oferta. June fez uma pausa, parecendo pesar suas palavras cuidadosamente. Victoria era a CEO da Phoenix Enterprises, uma empresa especializada em reconstrução de identidade corporativa. Geralmente eles trabalhavam com executivos que precisavam desaparecer, homens e mulheres que haviam desviado milhões ou estavam fugindo de escândalos. Mas Victoria viu uma oportunidade na situação de Elisa. Que tipo de oportunidade? Nathan perguntou. Um sentimento de pavor, crescendo, uma chance de recomeçar. Victoria ofereceu-se para forjar a morte de Elisa, criar uma nova identidade para ela e financiar seu tratamento médico em uma clínica particular. Em troca, Elisa trabalharia para a Phoenix depois, usando sua experiência médica para ajudar a empresa em certas áreas cinzentas éticas. A mente de Nathan disparou, juntando as implicações. Então, Elizabeth, quero dizer, Elisa, forjou sua própria morte, deixou sua filha para trás e reinventou-se. Os olhos de June brilharam com raiva súbita. Não foi tão simples. O plano nunca foi para Lily acreditar que sua mãe havia partido permanentemente. Victoria prometeu que uma vez que Elisa estivesse saudável novamente, Lily seria informada da verdade e trazida para sua nova vida. Mas as coisas se complicaram. Complicado como? O tratamento funcionou melhor do que qualquer um esperava. Depois de um ano, Elisa estava em remissão. Mas a essa altura, ela estava profundamente envolvida em sua nova identidade como Elizabeth Taylor. Victoria a havia arranjado um apartamento em Manhattan, uma história de fundo e conexões sociais. Ela estava comparecendo a galas de caridade, movendo-se em círculos de elite, preparando-se para qualquer papel que a Phoenix tivesse em mente para ela. Nathan sentiu um arrepio. E foi aí que eu entrei. June assentiu lentamente. Você não fazia parte do plano original. Mas quando Elizabeth te conheceu, as coisas mudaram. Ela se apaixonou genuinamente, profundamente apaixonada. Ela me disse mais tarde que estar com você foi a primeira vez que ela se sentiu real novamente, apesar de viver sob um nome falso. Mas ela nunca me contou sobre Lily, sobre seu passado. Ela não podia, não no início. Seu acordo com Victoria incluía estrita confidencialidade. Quebrar isso poderia significar perder o apoio médico contínuo
de que ela precisava para permanecer em remissão. E pior, poderia colocar Lily em risco. Nathan lutou para processar o que estava ouvindo. Então, durante todos aqueles anos em que fomos casados, ela estava vivendo uma vida dupla, June confirmou. Ela visitava Lily secretamente sempre que você viajava a negócios. Ela dizia a Lily que tinha que trabalhar muito longe e voltaria sempre que pudesse. Lily não sabia sobre o falso falecimento. Essa foi uma história que criamos para o mundo exterior, para os registros oficiais. Lily apenas pensava que sua mãe tinha um emprego que a mantinha longe a maior parte do tempo. Nathan lembrou-se de suas frequentes viagens de negócios, de como Elizabeth muitas vezes recusava-se a acompanhá-lo, alegando compromissos de trabalho próprios. Ele nunca questionou, respeitando sua independência. Quão cego eu tinha sido. Quando tudo desmoronou, ele perguntou baixinho. A expressão de June suavizou-se. O câncer voltou em 2021, mais agressivo do que antes. Elizabeth sabia que estava ficando sem tempo de verdade desta vez. Ela queria te contar tudo, trazer Lily para sua vida. Mas ela estava com medo. Medo do quê? Que eu não aceitasse sua filha. Medo de que você rejeitasse as duas quando soubesse a verdade, que você se sentisse traído pelas mentiras e talvez, acima de tudo, medo de Victoria Blackwood, que a essa altura havia deixado claro que qualquer violação de confidencialidade teria consequências graves. Nathan pensou nos últimos meses de Elizabeth, seu crescente isolamento, os períodos de ausência inexplicável, os telefonemas sussurrados. Ele havia atribuído tudo à sua saúde em declínio, nunca imaginando que havia muito mais por baixo da superfície. O pingente de borboleta, ele disse de repente. Ela o deu a Lily antes. June assentiu. Era o jeito dela de conectar vocês dois, eu acho. Ela me disse uma vez que se algo acontecesse com ela, aquele colar seria a chave para unir seus dois mundos. Uma porta rangeu, e ambos os adultos viraram-se para ver Lily parada no corredor, seu rosto pálido, mas composto. Eu ouvi tudo, ela disse simplesmente. As paredes são finas. Nathan sentiu uma onda de preocupação. Lily, eu sinto muito. Isso deve ser avassalador. Então, minha mãe não morreu de verdade em 2018, Lily disse, sua voz estranhamente firme para uma menina de 12 anos confrontando tal revelação. Ela apenas me deixou e se tornou outra pessoa, sua esposa. Ela nunca deixou de ser sua mãe, Lily. June disse, gentilmente. Ela visitava sempre que podia. Lembra daqueles fins de semana em que eu te levava para o programa especial no centro comunitário? Você realmente a estava encontrando em um hotel ou no Central Park quando o tempo estava bom. Mas ela mentiu para mim. Ela me fez pensar que tinha um trabalho importante quando, na verdade, ela estava morando em uma cobertura com ele. Lily apontou para Nathan, sua voz falhando ligeiramente. Nathan sentiu a acusação como um físico. Golpe! Da perspectiva de Lily, ele havia roubado sua mãe, desfrutado da presença de Elizabeth durante anos em que a garota só teve visitas breves e secretas. Eu não sabia, ele disse baixinho. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes. Eu teria querido te conhecer, te incluir em nossas vidas. Como eu sei que você não está mentindo também, Lily desafiou. Adultos sempre mentem quando acham que é para o seu próprio bem. June se levantou e colocou um braço em volta dos ombros de Lily. Sua mãe te amava mais do que qualquer coisa neste mundo, querida. Tudo o que ela fez, cada escolha, cada sacrifício, foi para ficar viva por você, para te dar um futuro. Então por que ela realmente morreu? Lily perguntou, sua fachada durona rachando ligeiramente. Se ela venceu o câncer uma vez, por que não de novo? Nathan e June trocaram um olhar, compartilhando o fardo de uma verdade dolorosa. A segunda vez foi diferente, June explicou, suavemente. O câncer havia se espalhado demais antes que eles o detectassem.
Mas ela lutou até o fim, Lily. Eu prometo a você isso. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. E agora o quê? O que acontece comigo? Você vai me tirar de June? Ela perguntou a Nathan diretamente. A pergunta o pegou de surpresa. Eu, eu não sei o que acontece em seguida, ele admitiu. Mas eu sei que te encontrar, aprender sobre essa conexão que compartilhamos através de Elizabeth, significa algo. Eu gostaria que nós descobríssemos isso juntos, se você estiver disposta. Há mais que você deveria saber, June interjetou, olhando para Nathan, sobre Victoria Blackwood e Phoenix Enterprises. O que sobre eles? Depois que Elizabeth faleceu, Victoria veio me ver. Ela deixou claro que o acordo morria com Elizabeth, que a existência de Lily, toda a situação de identidade dupla, precisava permanecer em segredo. Ela insinuou que haveria consequências se não o fizesse. Nathan sentiu uma onda de raiva. Ele ameaçou. Você? Não explicitamente. Victoria é inteligente demais para isso, mas a mensagem era clara. E dadas as suas conexões, seus recursos, eu fui cuidadosa. Nós dois fomos. Nathan pensou em Victoria Blackwood, um nome que ele nunca tinha ouvido até hoje, ainda assim alguém que aparentemente havia exercido enorme influência sobre a vida de Elizabeth e, por extensão, sobre a sua própria. Quem exatamente é essa mulher? E o que a Phoenix Enterprises realmente está fazendo? June balançou a cabeça. Eu só sei o que Elizabeth me contou. E perto do fim ela estava preocupada. Ela disse que Victoria havia cruzado limites, que a Phoenix não estava apenas ajudando pessoas a desaparecerem mais. Eles estavam criando ficções elaboradas para propósitos mais sinistros. Espionagem corporativa, talvez pior. E Elizabeth estava envolvida? Inicialmente como consultora médica, garantindo que as transformações físicas fossem seguras. Mas eu acho que ela estava tentando se desvencilhar quando ficou doente novamente. Isso é parte do porquê ela estava tão assustada com Victoria, descobrindo sobre seus planos de te contar tudo. A mente de Nathan disparou com as implicações. Elizabeth havia sido coagida, chantageada. Sua doença havia sido uma fuga conveniente do que quer que Victoria a tivesse envolvido. Precisamos ter cuidado, June avisou. Victoria tem recursos, conexões. Em lugares altos. Se ela souber que você encontrou Lily, que você sabe a verdade. Não tenho medo de Victoria Blackwood, Nathan declarou firmemente, e não deixarei ninguém ameaçar a filha da minha esposa. A frase possessiva surpreendeu até a ele, mas ele percebeu que falava sério. Elizabeth havia amado essa garota. Isso fez de Lily família, independentemente de laços de sangue. Lily olhou entre os adultos, o peso das revelações visivelmente pesado em seus jovens ombros. Ainda não entendo por que ela não pôde simplesmente contar a verdade a todos assim que melhorou. Por quê? Ou os segredos? Às vezes adultos fazem escolhas complicadas, Nathan disse gentilmente. Às vezes, essas escolhas levam a situações difíceis de desfazer. Ele pausou, procurando as palavras certas. Mas quero que você saiba que, quaisquer que fossem os motivos de Elizabeth, quaisquer erros que ela possa ter cometido, o amor dela por você era real. Eu vi como ela valorizava de aquele pingente. Eu só não entendi sua importância até agora. A mão de Lily foi para a borboleta em sua garganta, traçando seu contorno com as pontas dos dedos. Então, o que acontece agora? Ela perguntou novamente, sua voz pequena, mas determinada. Nathan olhou para June, então de volta para Lily. Primeiro vamos garantir que você esteja segura. Então, se você estiver disposta, eu gostaria de conhecê-la para honrar a memória de Elizabeth, construindo uma ponte entre os dois. Mundos que ela teve que manter separados. E Victoria Blackwood? June perguntou. Um passo de cada vez. Nathan respondeu. Mas eu também tenho recursos, e ao contrário de Elizabeth, não sou vulnerável ao tipo de pressão que Victoria aplicava. Conforme a noite se instalava sobre o apartamento de Queen, os três improváveis aliados sentaram-se na pequena sala de estar,
conectados por perdas compartilhadas e verdades recém-descobertas. Nathan olhou para Lily, para a determinação em sua mandíbula, tão reminiscente da de Elizabeth, para o pingente de borboleta que havia unido distâncias impossíveis. E sentiu algo que não experimentava desde o falecimento de sua esposa. Propósito. Elizabeth havia lhe deixado um presente final, uma responsabilidade e um mistério tudo embrulhado em um só. O vazio que havia definido sua existência por 3 anos agora se encheu de perguntas, com perigo e com possibilidade. Pela primeira vez desde que a perdera, Nathan Reed se sentiu verdadeiramente vivo. Capítulo 4. Novos começos à transição foi tudo menos suave nas 2 semanas seguintes à sua descoberta. Nathan se viu navegando por um território desconhecido, tanto emocionalmente quanto praticamente sua cobertura. Antes um monumento ao luxo minimalista, agora apresentava um quarto de hóspedes apressadamente preparado com paredes azuis brilhantes e uma estante de livros cheia de romances para jovens adultos. June havia concordado que Lily deveria passar os fins de semana com Nathan, enquanto eles acertavam um arranjo mais permanente, um compromisso que não satisfazia totalmente a ninguém, mas parecia o primeiro passo mais sensato. Nesta sexta-feira em particular, Nathan estava em sua cozinha olhando impotente para uma receita em seu tablet. Elizabeth havia sido a cozinheira entre eles. Suas habilidades culinárias estendiam-se pouco além de café e pedidos de entrega. Mas hoje à noite ele queria fazer o jantar ele mesmo, um pequeno gesto para fazer Lily se sentir bem-vinda. "Você está segurando essa faca errado", veio uma voz por trás dele. Nathan se virou para ver Lily encostada na moldura da porta, sua mochila escolar ainda pendurada em um ombro. June a havia deixado lá embaixo 10 minutos antes. "Existe um jeito errado de segurar uma faca?" Nathan perguntou, examinando o utensílio em questão. "Mamãe sempre disse que você deve curvar os dedos para baixo ao picar, para não se cortar." Lily atravessou a cozinha e demonstrou, suas pequenas mãos movendo-se com surpreendente confiança. "Veja, assim." Nathan imitou a técnica dela. "Sua mãe te ensinou a cozinhar?" "Alguns básicos. Ela disse que todos deveriam saber como se alimentar adequadamente." Lily observou os legumes espalhados sobre a tábua de corte. "O que você está tentando fazer?" "Massa primavera. Eu pensei que poderia ser algo que você gostaria." Lily encolheu os ombros, mas moveu-se para o lado dele e começou a organizar os ingredientes. "O alho precisa ser picado mais fino e você deveria fatiar a abobrinha mais fina." Eles trabalharam lado a lado, uma equipe inesperada. Nathan se viu relaxando enquanto Lily corrigia silenciosamente sua técnica ou sugeria pequenas melhorias na receita. Havia algo de Elizabeth em sua abordagem metódica, na ligeira ruga de concentração entre suas sobrancelhas. "Minha mãe cozinhava para você?" Lily perguntou de repente, quebrando o silêncio amigável. "O tempo todo", Nathan respondeu. "Ela fazia um frango assado incrível com ervas cultivadas em nosso terraço, e ela assava quando estava estressada. O apartamento cheirava a canela e baunilha depois de dias difíceis. Ela costumava me fazer bolos de aniversário em forma do que quer que eu estivesse obcecada naquele ano." Lily disse, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Uma vez foi um dinossauro. A cauda ficava caindo e tivemos que escorá-la com espetos. Foi meio que um desastre, mas também o melhor bolo de todos." Esses momentos de memória compartilhada haviam se tornado preciosos para Nathan. Cada um oferecia um vislumbre da Elizabeth que ele não conhecia. A jovem mãe lutando para tornar os aniversários especiais, tão diferente da mulher confiante que havia sediado jantares para a elite de Nova York. Enquanto jantavam na ilha da cozinha, Nathan notou Lily olhando repetidamente para o telefone dela. "Esperando uma mensagem?" ele perguntou. "Apenas verificando algo com meu amigo Tyler. Ele está me ajudando com um projeto." "Projeto escolar?" Lily hesitou.
Não exatamente. É complicado. Nathan havia aprendido que complicado era o código de Lily para tópicos que ela não estava pronta para discutir. Ele também havia aprendido a respeitar esses limites, a esperar que ela abrisse portas em vez de tentar forçá-las. Bem, se você precisar de ajuda, sou muito bom em coisas complicadas. Lily o estudou por um momento. Tyler está tentando encontrar informações sobre a Phoenix Enterprises, a empresa que aquela mulher Victoria administrava. Nathan posou o garfo. Lily, conversamos sobre isso. Investigar a Phoenix pode ser perigoso. June e eu concordamos que devemos agir com cautela. June não sabe nada sobre computadores, e você está muito ocupado com sua empresa para realmente investigar. A voz de Lily era direta, sem acusação. Tyler é realmente bom em encontrar informações online. Ele aprendeu a programar sozinho quando tinha 10 anos. E quantos anos tem Tyler agora? 14, mas ele é super inteligente. Ele já foi aceito em um programa especial de ciência da computação na Colômbia para alunos do ensino médio. Nathan não sabia se ficava impressionado ou alarmado. O que exatamente Tyler encontrou? Lily puxou algo em seu telefone e o passou para Nathan. Na tela estava um documento de registro corporativo para a Phoenix Enterprises, listando Victoria Blackwood como CEO e principal acionista. Esta é informação pública. Nathan apontou, rolando o arquivo básico. Continue procurando, Lily instruiu. Mais abaixo estava uma lista de empresas afiliadas, subsidiárias e parceiras que formavam a rede Phoenix. Um nome saltou aos olhos: Meridian Health Partners, uma instalação médica privada em Connecticut. É onde a mamãe fez seus tratamentos, Lily explicou. Os experimentais que colocaram o câncer dela em remissão pela primeira vez. Tyler encontrou registros financeiros mostrando milhões de dólares fluindo da Phoenix para Meridian entre 2018 e 2021. Nathan sentiu um calafrio. Lily, como Tyler acessou esses registros financeiros? Eles não seriam públicos. Lily se mexeu desconfortavelmente. Ele é bom em encontrar coisas que não deveriam ser encontradas. Você quer dizer que ele invadiu os sistemas deles? Isso é ilegal e potencialmente muito perigoso, especialmente ao lidar com alguém como Victoria Blackwood. Ele foi cuidadoso, usou proxies e tal. Lily pegou seu telefone de volta. Você não quer saber o que eles estavam fazendo com minha mãe? Por que Victoria queria tanto que ela trabalhasse para a Phoenix? A pergunta pairou no ar entre eles. Claro que Nathan queria respostas. O mistério da vida dupla de Elizabeth consumia seus pensamentos, mas não ao custo de colocar Lily em risco. Eu quero saber, ele disse cuidadosamente, mas precisamos ser inteligentes sobre como investigamos. Estas são pessoas poderosas com recursos e conexões. Se eles perceberem que estamos investigando-os, eles já sabem, Lily disse baixinho. O quê? Alguém estava observando o apartamento de June. Um SUV preto estacionou do outro lado da rua por 3 dias na semana passada. Tyler os viu tirando fotos. Nathan sentiu uma onda de alarme. Por que você não me contou imediatamente? Por que você ia surtar, como está fazendo agora? A calma de Lily era inquietante para alguém tão jovem. Tyler me ajudou a configurar câmeras de segurança. Nada sofisticado, apenas telefones antigos com aplicativos de vigilância. O SUV foi embora depois que June os confrontou, mas eles vão voltar. Nathan puxou seu próprio telefone. Estou ligando para minha equipe de segurança. Eles precisam varrer seu apartamento em busca de dispositivos de escuta. Uma vigilância adequada. June também precisa de proteção. Ela não vai sair do apartamento. É a casa dela e ela tem vizinhos que dependem dela. Então nós a protegeremos lá. Nathan já estava mandando uma mensagem para seu chefe de segurança, um ex-agente do FBI chamado Marcos, que lidava com tudo, desde espionagem corporativa até proteção pessoal. E precisamos fazer Tyler parar com quaisquer atividades de hacking
em que ele esteja envolvido. Ele está se colocando em risco. Boa sorte com isso, Lily murmurou. Tyler não aceita ordens. Então talvez ele ouça a razão. Onde ele mora? Quero falar com ele e seus pais. A expressão de Lily se fechou. Ele não tem pais. Ele mora na casa Horizon. É um lar de grupo para crianças adotivas. É por isso que ele passa tanto tempo na biblioteca ou em nosso apartamento. Júnior deixa ficar porque é mais seguro do que as ruas. Nathan absorveu esta informação, recalibrando sua abordagem. Então eu gostaria de conhecê-lo sem os pais presentes. Amanhã, talvez. Ele parece alguém que queremos como aliado, não trabalhando independentemente. Lily pareceu surpresa com essa resposta. Você não vai tentar pará-lo? Eu vou tentar canalizar suas habilidades para uma direção mais segura, Nathan esclareceu. Existem maneiras de investigar a Phoenix que não colocarão um alvo nas costas dele, ou nas suas. Pela primeira vez naquela noite, Lily sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Tyler vai gostar de você. Ele gosta de histórias de espionagem corporativa e pensa que a maioria dos CEOs são senhores do mal, mas ele abrirá uma exceção para você, provavelmente. Grande elogio, de fato, Nathan disse secamente. Enquanto arrumavam os pratos do jantar, o telefone de Nathan vibrou com uma chamada. A tela exibia Victor Dawson, seu CFO, que raramente ligava depois do horário comercial, a menos que algo estivesse urgentemente errado. Preciso atender isso, Nathan disse a Lily. Chamada de negócios. Fique à vontade. A TV na sala tem todos os serviços de streaming, serviços conhecidos pela humanidade. Lily assentiu e desapareceu pelo corredor, enquanto Nathan atendia a ligação. Victor, o que está acontecendo? Nathan, onde você esteve? A voz de Victor estava tensa. O conselho está em polvorosa. Você perdeu 3 reuniões. Em 2 semanas você não está respondendo a e-mails. E rumores estão começando a circular. Eu tive alguns assuntos pessoais para resolver. Nathan respondeu, mantendo sua explicação deliberadamente vaga. Harris tem minha procuração para decisões de voto, e eu tenho lidado com as questões críticas remotamente. Não é apenas o conselho. Há atividades incomuns em nossos sistemas financeiros. Tentativas de acesso não autorizado, consultas estranhas contra nossos bancos de dados de pessoal. A equipe de segurança cibernética está preocupada. Os pensamentos de Nathan imediatamente foram para a Phoenix Enterprises. Victoria Blackwood poderia estar investigando-o agora que ele havia encontrado Lily? Eles rastrearam a fonte? Ainda não, mas isso não é tudo, certo? Um repórter do Wall Street Journal ligou hoje fazendo perguntas sobre sua conexão com alguém chamado Elizabeth Williams. Disse que eles estavam trabalhando em uma matéria sobre as vidas secretas de executivos de tecnologia. Eu desviei, mas eles pareciam ter informações específicas. Nathan sentiu uma onda de alarme. A situação estava escalando mais rápido do que ele previra. Victor, preciso que você implemente nosso protocolo de crise alfa. Bloqueie todos os sistemas, restrinja o acesso físico à sede e diga à equipe executiva para ativar a autenticação de 2 fatores em tudo. Nathan, o que está acontecendo? Estamos sob ataque? Não exatamente, é complicado e não posso explicar tudo agora, mas preciso que você confie em mim nisso. Houve uma longa pausa antes que Victor respondesse. Eu te conheço há 15 anos. Nathan, se você disser pule, eu perguntarei quão alto, mas o conselho vai exigir respostas em breve. Virei na segunda-feira de manhã e informarei a todos. Até então, a segurança é a prioridade. Após encerrar a ligação, Nathan ficou imóvel na cozinha, processando as implicações. A Phoenix já estava agindo contra ele, sondando as defesas de sua empresa, alimentando informações para jornalistas, talvez preparando-se para desacreditá-lo antes que ele pudesse expor quaisquer operações em que Elizabeth tivesse se envolvido.
Ele precisava acelerar seus próprios planos, passar da defesa para o ataque. Mas primeiro ele precisava garantir a segurança de Lily. Ele a encontrou na sala de estar, não assistindo TV, mas desenhando atentamente em um caderno. Olhando por cima do ombro dela, ele viu que ela estava desenhando uma borboleta, não diferente daquela em seu pingente, mas com padrões mais elaborados. Isso é lindo, ele disse. Lily encolheu os ombros, mas não parou de desenhar. Mamãe costumava desenhar borboletas também. Ela disse que a lembravam de transformação, como algo pode mudar completamente, mas ainda carregar sua essência adiante. A observação foi surpreendentemente profunda, e tão perfeitamente Elizabeth, que Nathan sentiu uma pontada de perda e reconhecimento. Lily, ele disse cuidadosamente, as coisas podem ficar complicadas nos próximos dias. Victoria e Phoenix parecem estar cientes de que estamos investigando-os. Quero que você fique aqui comigo por um tempo, não apenas nos fins de semana. Já discuti isso com June e ela concorda que é mais seguro. O lápis de Lily parou no meio do traço. E a escola, meus amigos? Resolveremos isso. Há excelentes escolas por perto, ou podemos providenciar transporte seguro para sua escola atual. Ele hesitou, então acrescentou. Eu sei que isso não é o que você esperava. Nada disso é, mas prometo protegê-la, e essa é uma promessa que pretendo cumprir. Lily o estudou, sua expressão ilegível. Então ela voltou para seu desenho, adicionando uma última linha antes de falar. Mamãe costumava dizer que você era a pessoa mais forte que ela conhecia. Não fisicamente forte, mas como por dentro forte. Ela disse que se alguém pudesse lidar com a verdade, seria você. Ela fechou seu caderno de esboços. Eu acho que vamos descobrir se ela estava certa. Enquanto Nathan olhava para aquela garota notável, aquela conexão inesperada com a mulher que ele amara, ele prometeu silenciosamente que a fé de Elizabeth nele não seria mal colocada. Quaisquer que fossem os segredos da Phoenix, qualquer que fosse o perigo que Victoria Blackwood representasse, ele enfrentaria tudo para proteger a filha que Elizabeth fora forçada a manter escondida. O pingente de borboleta no pescoço de Lily captou a luz enquanto ela se levantava. Uma pequena chama azul que parecia simbolizar tudo em jogo, passado e futuro, verdade e engano, amor e perda. Tudo convergindo em um momento que mudaria a vida de ambos para sempre. Capítulo 5. Sombras da Phoenix. A sede da Reed Innovations dominava uma esquina de Midtown Manhattan, sua fachada de vidro e aço refletindo o sol da manhã, enquanto Nathan guiava Lily pela entrada privada. Ele havia adiado sua prometida reunião de segunda-feira com o conselho, não querendo deixar Lily sozinha após os desenvolvimentos do fim de semana. Em vez disso, ele a havia trazido consigo, acomodando-a em seu escritório particular com Tyler, que havia concordado em se juntar a eles após uma conversa surpreendentemente franca no dia anterior. Este lugar é intenso, Tyler observou, girando lentamente em uma das cadeiras ergonômicas. Ele era magricela e de feições nítidas, com cabelos escuros que caíam sobre olhos inteligentes e uma expressão perpétua de ceticismo. Estética de senhor corporativo muito dominante. Tyler, Lily avisou, embora um sorriso brincasse em seus lábios. Nathan se viu inesperadamente divertido com a franqueza do adolescente. A empresa de design chamou de minimalismo progressivo. Eu chamo de cinza caro. Tyler bufou apreciativamente antes de ficar sério. Então, sobre aquelas medidas de segurança que discutimos, já implementadas, Nathan confirmou. Este escritório está completamente isolado da rede principal. Os dispositivos que forneci não estão conectados aos sistemas da Reed Innovation de forma alguma. Eles estão funcionando através de canais seguros gerenciados por uma empresa de segurança independente. Inteligente, Tyler reconheceu. Phoenix possui capacidades sofisticadas de vigilância digital. Eles estão sondando os firewalls da Reed Innovation há dias. Como você sabe disso? Nathan perguntou. Tyler trocou um olhar com Lily.
Eu posso ter configurado um sistema de monitoramento depois da nossa conversa de ontem. Nada. Invasivo. Apenas um scanner passivo que me alerta sobre tentativas de sondagem externas. Em vez de repreender o adolescente, Nathan assentiu apreciativamente. Envie os dados para Marcos. Ele os integrará às nossas medidas defensivas, deixando os adolescentes com instruções estritas para não saírem do escritório. Nathan dirigiu-se à sala de reuniões. Victor estava esperando do lado de fora. Sua aparência geralmente impecável, ligeiramente desgrenhada, sugerindo que ele havia trabalhado durante o fim de semana. Nathan, finalmente, ele disse baixando a voz. A situação escalou. 3 veículos de notícias separados nos contataram sobre sua família secreta. Há fotógrafos acampados do lado de fora do prédio e as intrusões no sistema se intensificaram. Vou falar com o conselho diretamente, Nathan, respondeu. Peça para Marcos se juntar a nós. Precisaremos da sua experiência em segurança. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Nathan entrou. 8 rostos se voltaram para ele, expressões variando de preocupação a total suspeita. Eram seus executivos e investidores escolhidos a dedo, pessoas que haviam confiado em sua liderança por anos. Agora essa confiança estava visivelmente vacilante. Obrigado a todos pela paciência, Nathan começou, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Devo a vocês uma explicação pela minha recente ausência e pelas medidas de segurança incomuns que implementamos. Isso seria um eufemismo, observou Sandra Chen, chefe de desenvolvimento de produtos e membro do conselho conhecida por sua franqueza. Nathan, há rumores de que você teve algum tipo de colapso, que você foi visto com a criança que você afirma ser sua filha de um relacionamento secreto. Não é minha filha, Nathan esclareceu. Minha enteada, embora eu não soubesse da existência dela, até recentemente. Ele respirou fundo e deu a eles a versão condensada de sua descoberta, o pingente de borboleta, Lily, a revelação da vida dupla de Elizabeth. Então, sua falecida esposa tinha uma filha e identidades secretas antes de conhecê-lo. Victor resumiu quando Nathan terminou. Embora trágico e certamente perturbador para sua vida pessoal, como isso se conecta às ameaças de segurança contra a nossa empresa? Por causa da organização por trás da mudança de identidade de Elizabeth, Nathan explicou, a Phoenix Enterprises parece estar envolvida em espionagem corporativa, manipulação de identidade e potencialmente outras atividades ilegais. Quando eles perceberam que eu havia descoberto Lily e estava investigando-os, eles começaram a atacar a Reed Innovations. Marcos, que havia se juntado a eles no meio da explicação de Nathan, exibiu uma série de visualizações de dados na tela principal da sala. Documentamos mais de 30 tentativas de intrusão sofisticadas apenas na última semana. Os atacantes estão especificamente visando arquivos executivos, comunicações pessoais do Sr. Reed e nosso banco de dados de clientes. Isso não é apenas sobre proteger minha enteada, Nathan continuou. A Phoenix tem conexões com a Meridian Health Partners, que estava realizando tratamentos experimentais que curaram milagrosamente o câncer de Elizabeth temporariamente. Acredito que eles podem tê-la usado como cobaia para procedimentos médicos não autorizados. Então, alavancaram sua recuperação para forçá-la a trabalhar para eles. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Nathan, Harris Matthews, seu amigo mais antigo e diretor jurídico da empresa, falou cuidadosamente. Estas são alegações sérias contra entidades poderosas. Você tem evidências além das coincidências que descreveu? Estamos coletando-as, Nathan respondeu. Mas a resposta agressiva às minhas simples perguntas sugere que a Fênix tem algo significativo a esconder. Ou eles estão se protegendo do que percebem como espionagem corporativa de nossa parte, Sandra apontou. A percepção importa nessas situações. Por isso precisamos agir rapidamente, Nathan concordou. Estou propondo uma abordagem de 3 frentes.
Primeiro, fortalecer nossa segurança para proteger contra novas intrusões. Segundo, conduzir uma investigação legítima sobre a Phoenix e a Meridian através de canais legais. E terceiro, preparar uma estratégia de relações públicas para quando isso inevitavelmente se tornar conhecimento público. A discussão que se seguiu foi intensa, com vários membros do conselho expressando preocupações sobre o risco à reputação, a exposição legal e o impacto potencial no preço das ações da empresa. Nathan ouviu pacientemente, abordando cada ponto com a calma segurança que o havia tornado um CEO bem-sucedido. Ao final da reunião de 2 horas, ele havia garantido um consenso provisório para prosseguir com cautela. Enquanto os membros do conselho saíam, Victor ficou para trás. Há algo mais que você deve saber, ele disse uma vez que estavam sozinhos. Uma mulher chamada Victoria Blackwood solicitou uma reunião comigo na semana passada. Disse que era sobre uma potencial parceria entre a Reed Innovations e a Phoenix Enterprises. Nathan sentiu um calafrio. O que você disse a ela? Que todas as discussões de parceria precisavam passar pelos canais adequados, começando com nossa equipe de desenvolvimento de negócios. Victor hesitou. Ela era perturbadora, muito polida, mas havia algo predatório em sua abordagem. Ela sabia detalhes sobre nosso projeto de computação quântica que não são de conhecimento público. Você concordou em se encontrar com ela? Eu agendei algo para a próxima semana, puramente como uma tática de atraso. Eu não tinha a intenção de manter o compromisso depois de saber sobre suas preocupações. Nathan considerou esta informação. Não, mantenha a reunião, mas nos prepararemos cuidadosamente e você não irá sozinho. Victor ergueu uma sobrancelha. Você quer me usar como isca. Eu quero dar a Victoria Blackwood a oportunidade de revelar sua mão enquanto controlamos o ambiente. Nathan colocou a mão no ombro de seu CFO. Eu não pediria se não fosse importante, Victor. Eu sei. Victor forçou um sorriso. 15 anos trabalhando juntos. Posso dizer quando algo importa para você, além dos negócios. Essa garota, Lily, ela deve ser muito especial. Ela é a filha de Elizabeth, Nathan disse simplesmente. Isso a torna família. Retornando ao seu escritório, Nathan encontrou Lily e Tyler curvados sobre um laptop, sussurrando atentamente. Eles se endireitaram imediatamente. Quando ele entrou, exibindo expressões de casualidade forçada que instantaneamente levantaram suas suspeitas. O que vocês dois estavam fazendo? Ele perguntou. Tarefa de casa, Lily disse muito rapidamente. Projeto escolar, Tyler ofereceu simultaneamente. Nathan cruzou os braços. Tente novamente. Os adolescentes trocaram olhares antes que Lily suspirasse. Encontramos algo sobre a Meridian Health Partners. Tyler conseguiu acessar. Registros públicos. Tyler interrompeu firmemente. Encontramos algo sobre a Meridian Health Partners. Tyler conseguiu acessar. Métodos de pesquisa totalmente legais e transparentes. Nathan reprimiu um sorriso com a mentira óbvia. E o que esses registros públicos revelaram? Tyler virou o laptop para ele. Meridian não é apenas uma instalação de tratamento. É um centro de pesquisa especializado em imunoterapia experimental. Eles tiveram múltiplas violações da FDA nos últimos 5 anos, mas de alguma forma continuam operando. E olhe isso. Ele apontou para um documento na tela. A pesquisa deles se concentra em algo chamado reconstrução celular adaptativa. Eles afirmam taxas de sucesso sem precedentes com pacientes com câncer terminal. O sucesso vem com condições, Lily adicionou. Os pacientes que se recuperam precisam participar de estudos de manutenção contínuos. Achamos que isso é um código para outra coisa. Nathan estudou a informação, conectando os pontos. Os requisitos de monitoramento médico de Elizabeth, consultas regulares que ela nunca queria que eu a acompanhasse. Exatamente, Tyler disse, e há mais. Meridian tem uma instalação irmã no Arizona chamada Desert Horizon Wellness. Nome diferente, mesma estrutura de propriedade, foco de pesquisa similar.
Eles se especializam em reconstrução de identidade para seus pacientes recuperados. Alterações físicas? Nathan perguntou alarmado. Principalmente psicológicas, pelo que podemos dizer, Tyler esclareceu. Criando novas histórias de fundo, novas personalidades que podem ser perfeitamente integradas em ambientes sociais específicos. É como reprogramar pessoas. As implicações eram perturbadoras. Elizabeth havia sido submetida à manipulação psicológica, além da simples mudança de identidade? Seus sentimentos por ele haviam sido genuínos ou parte de uma persona construída? Não. Nathan recusou-se a duvidar da autenticidade de sua conexão. O que quer que a Phoenix tivesse feito, eles não haviam fabricado o amor que ele e Elizabeth haviam compartilhado. Preciso ver essas instalações, ele decidiu, para entender o que eles fizeram com Elizabeth, o que eles ainda podem estar fazendo com outros. Você não pode simplesmente entrar em um lugar como Meridian, Tyler objetou. Eles terão segurança, acesso restrito, e se eles te reconhecerem, eu não irei. Como Nathan Reed, ele respondeu, usarei as mesmas técnicas que eles empregam. Uma mudança de identidade, aparência, antecedentes. Isso é loucura, Lily disse, mas sua expressão sugeria que ela estava impressionada em vez de desaprovar. Na verdade, é brilhante, Tyler ponderou. Combater fogo com fogo, mas você precisaria de ajuda para realizar isso. Eu conheço pessoas que se especializam neste tipo de operação. Nathan lhes assegurou. Ex-profissionais de inteligência que agora trabalham em segurança corporativa, com a assistência deles e sua pesquisa, podemos criar uma cobertura crível. O telefone de Lily vibrou com uma mensagem de texto. Ela verificou, então olhou para cima com preocupação. É a June. Alguém invadiu nosso apartamento enquanto ela estava no trabalho. O lugar está destruído, mas nada de valor foi levado. Eles estavam procurando informações, Nathan percebeu. June, ela está segura? Ela está com nossa vizinha, a Sra. Ramirez. Ela está bastante abalada. Nathan ligou imediatamente para Marcos, arranjando para que o pessoal de segurança escoltasse June para um local seguro, um apartamento da empresa usado para visitantes. Executivos que não estava conectado a Nathan pessoalmente. Eles estão escalando, Tyler notou depois que Nathan encerrou a ligação. Primeiro vigilância, depois intrusão digital, agora buscas físicas. Eles estão ficando desesperados. O que significa que estamos perto de... Algo importante, Nathan concluiu. Precisamos acelerar nossos planos. Enquanto eles começavam a delinear uma estratégia para investigar Meridian, a assistente executiva de Nathan bateu e entrou, sua expressão tensa. Sr. Reed, há uma situação no lobby. Uma mulher está exigindo vê-lo. Diz que seu nome é Victoria Blackwood. A segurança tentou escoltá-la para fora, mas ela está ameaçando fazer uma cena com os repórteres lá fora. Ela afirma que é sobre sua enteada. Nathan sentiu uma onda de raiva, seguida por uma determinação fria. Diga à segurança para trazê-la para a conferência. Sala C, sem dispositivos de gravação, triagem de segurança completa. Nathan, você não pode se encontrar com ela. Lily protestou, os olhos arregalados de alarme. Não sozinho, ele concordou. Marcos estará comigo e quero que você e Tyler sejam levados para a sala segura que preparamos. Sem discussões, ele acrescentou, enquanto Lily abria a boca para objetar. Mas Victoria Blackwood é perigosa e não quero você perto dela. Uma vez que os adolescentes foram realocados com segurança, Nathan dedicou um momento para se recompor antes de seguir para a sala de conferências. Victoria Blackwood havia manipulado Elizabeth, ameaçado June e agora estava mirando em sua empresa. Ela havia forçado sua entrada em seu prédio, acreditando que seu poder e conexões a tornavam intocável. Era hora de mostrar a ela que estava errada. Victoria Blackwood não era o que ele esperava. Baseado na descrição de June, ele havia imaginado alguém abertamente intimidante,
de traços nítidos e olhos duros. Em vez disso, a mulher esperando na sala de conferências era elegantemente discreta, com cabelos escuros salpicados de prata e o porte elegante de dinheiro antigo. Ela poderia ter sido uma filantropa ou curadora de museu, em vez da marionetista por trás de uma empresa sombria. Senhor Reed, ela disse, estendendo uma mão impecável que ele deliberadamente não apertou. Que gentil de sua parte me dar seu tempo, embora seus procedimentos de segurança sejam bastante excessivos. Não excessivo o suficiente, aparentemente, já que você conseguiu alavancar a pressão da mídia para forçar esta reunião. Nathan respondeu friamente, sentando-se em frente a ela. Marcus ficou em silêncio perto da porta, sua presença um lembrete silencioso de que este encontro estava sendo monitorado. Victoria sorriu levemente. Direto. Eu aprecio essa qualidade. Elizabeth sempre falava muito bem da sua franqueza. A menção casual do nome de sua esposa foi claramente calculada para provocá-lo. Nathan recusou-se a dar-lhe a satisfação. Diga a que veio, senhorita Blackwood. Tenho uma empresa para gerenciar. De fato, você tem uma de muito sucesso, o que seria uma pena ver danificada. Por escândalo desnecessário, ela colocou uma pasta fina sobre a mesa. Vim oferecer um arranjo mutuamente benéfico em relação à jovem Lily Williams. Você quer dizer minha enteada? A criança que Elizabeth foi forçada a abandonar por causa da sua manipulação? Se sua franqueza a surpreendeu, Victoria não demonstrou. Elizabeth fez escolhas, Sr. Reed, difíceis, certamente, mas escolhas, no entanto, nós fornecemos uma solução quando a medicina convencional não oferecia nenhuma. Os termos eram claros desde o início, termos que incluíam separar uma mãe de sua filha e criar uma ficção elaborada que causou dor a todos os envolvidos. A expressão de Victoria endureceu ligeiramente. Demos a Elizabeth uma segunda chance na vida. Os tratamentos experimentais que ela recebeu no Meridian eram sua única esperança em troca de certos compromissos. É assim que os negócios funcionam, Sr. Reed. Tenho certeza de que você entende o conceito de quid pro quo. O que eu entendo, Nathan respondeu calmamente, é que você continua a ameaçar uma menina de 12 anos e sua cuidadora. Isso termina hoje. Victoria inclinou-se para a frente. Nada precisa ser adversarial entre nós. A Phoenix Enterprises e a Reed Innovations poderiam formar uma aliança poderosa. Sua pesquisa em computação quântica, combinada com nossas aplicações biomédicas, imagine as possibilidades. Não estou interessado em parcerias baseadas em chantagem e exploração. Então, talvez você se interesse pela preservação. Victoria abriu a pasta, revelando fotografias de Lily na escola, no apartamento de June, entrando no prédio de Nathan. A mídia ficaria fascinada pela história da enteada secreta de Nathan Reed, perguntas que isso levantaria sobre a integridade de sua falecida esposa, sobre seu próprio julgamento. Seu conselho pode se perguntar que outros segredos você está guardando. Nathan sentiu a raiva crescendo, mas manteve sua expressão neutra. Essa é sua alavancagem? Fofoca de tabloide? É apenas o começo. Há também os tratamentos irregulares que Elizabeth recebeu, experimentais, não totalmente aprovados por autoridades regulatórias. Como marido dela, você poderia ser implicado no conhecimento desses procedimentos. E então há a questão do status legal de Lily. O falecimento de sua mãe foi oficialmente registrado em 2018. Legalmente falando, a mulher que morreu em 2022 não era sua mãe. As implicações para a herança, para a guarda, tudo é bastante complicado. A ameaça era clara. Victoria poderia criar um caos legal que separaria Nathan de Lily, potencialmente colocando a garota sob custódia do Estado, enquanto os tribunais resolvessem a trilha de documentos deliberadamente confusa que a Phoenix havia criado. Aqui está minha contraproposta. Senhora Blackwood, Nathan disse, sua voz perigosamente baixa. Você cessará toda vigilância e assédio
a Lily Williams, June Matthews e qualquer pessoa conectada a elas. Você fornecerá documentação completa de todos os procedimentos médicos realizados em Elizabeth Reed, anteriormente Elizabeth Williams, e você irá desmantelar qualquer operação na Phoenix que envolva manipulação de identidade para espionagem corporativa. Victoria realmente riu. Ou o que, Sr. Reed? Ou eu dedicarei todos os recursos à minha disposição para expor as empresas Phoenix, não através da mídia, mas através de agências reguladoras federais. A FDA estaria particularmente interessada nos protocolos experimentais da Meridian. A Secure pode ter perguntas sobre como os clientes corporativos da Phoenix usam identidades falsas para manipular posições de mercado, e o FBI geralmente vê com maus olhos operações de chantagem organizada. O sorriso desapareceu do rosto de Victoria. Você está exagerando. Você tem suspeitas, não evidências. Tenho mais do que você pensa, Nathan blefou, suavemente. E ao contrário de Elizabeth, não sou vulnerável à sua particular marca de coerção. Não tenho doença para você explorar, nenhuma necessidade desesperada que você possa alavancar. Todo mundo tem vulnerabilidades, Sr. Reed, até você. Victoria recolheu suas fotografias, devolvendo-as à pasta. Eu vim aqui esperando uma discussão razoável entre... Então, iguais? Vejo que isso foi otimista. Esta reunião acabou, Nathan declarou, levantando-se da cadeira. Marcos irá escoltá-la para fora. Quaisquer outras tentativas de me contatar ou a Lily serão consideradas assédio e tratadas de acordo. Victoria se levantou, alisando sua jaqueta já impecável. Você está cometendo um erro grave. Elizabeth entendeu os compromissos necessários. Ela era pragmática. Elizabeth estava presa, Nathan corrigiu, e pretendo garantir que ninguém mais sofra o mesmo destino. Enquanto Marcos se movia para escoltar Victoria para fora da sala, ela parou na porta. O pingente de borboleta, ela disse, seu tom conversacional. Uma peça linda. Você sabia que as asas da borboleta morfo-azul não são realmente azuis? É uma coloração estrutural, uma ilusão criada pela forma como a luz refrata através de escamas microscópicas. O que parece ser verdade nem sempre é realidade, Sr. Reed. Lembre-se disso. Depois que ela saiu, Nathan permaneceu na sala de conferências processando o encontro. Victoria havia revelado mais do que pretendia, confirmando a conexão da Phoenix com Meridian, reconhecendo a natureza experimental do tratamento de Elizabeth, até mesmo implicando o conhecimento da significância do pingente. Mas seu aviso final persistia. O que parece ser verdade nem sempre é realidade. Ela estava sugerindo que a recuperação de Elizabeth havia sido uma ilusão, que seu câncer nunca havia realmente entrado em remissão, ou havia algo mais, algo sobre a própria Elizabeth, que Nathan ainda não entendia. Enquanto ele caminhava de volta para seu escritório, o telefone de Nathan vibrou com uma mensagem de texto de Tyler. Encontrei algo grande nos protocolos de pesquisa da Meridian. Você precisa ver isso agora. O efeito borboleta estava em movimento. Uma pequena descoberta havia desencadeado uma reação em cadeia que agora estava acelerando além do controle. Nathan só podia esperar que estivessem preparados para quaisquer revelações que aguardassem no final deste mistério que se desenrolava rapidamente. Capítulo 6. Transformação. Não é apenas tratamento de câncer. Tyler explicou, sua voz tensa de urgência enquanto Nathan entrava na sala segura. A Meridian estava desenvolvendo algo que eles chamavam de produtos farmacêuticos de identidade, drogas que podiam alterar temporariamente traços de personalidade, respostas emocionais, até mesmo memórias centrais. Nathan olhou para o protocolo de pesquisa exibido no laptop de Tyler. Ué. Documento marcado com o cabeçalho da Meridian e fase classificada, os 3 ensaios na parte superior detalhavam um regime de tratamento combinando imunoterapia com compostos neurológicos experimentais.
Essas drogas visam tanto as células cancerosas quanto áreas específicas do cérebro. Tyler continuou. A terminologia médica é densa, mas eu a cruzei com pesquisas publicamente disponíveis. Eles estão essencialmente criando uma forma de neuroplasticidade direcionada, remodelando as vias neurais dos pacientes enquanto combatem o câncer deles. Por quê? Lily perguntou, seu rosto pálido. Por que eles iriam querer mudar a forma como as pessoas pensam? Controle, Nathan percebeu. Victoria disse que Elizabeth entendia os compromissos necessários. E se esses não fossem apenas compromissos éticos? E se os próprios tratamentos a tornaram mais complacente, mais disposta a aceitar as demandas da Phoenix? As implicações eram aterrorizantes. O amor de Elizabeth por ele havia sido genuíno ou quimicamente influenciado? Sua personalidade, o calor, a inteligência e a força silenciosa pelos quais ele se apaixonara haviam sido parcialmente fabricados. Tem mais, Tyler disse sombriamente. O protocolo inclui doses de manutenção regulares administradas a cada 6 semanas. Sem elas, os pacientes experimentam o que eles eufemisticamente chamam de regressão de identidade. Essencialmente o retorno de traços de personalidade e memórias originais que haviam sido suprimidos. Nathan lembrou-se dos exames de bem-estar regulares de Elizabeth. Consultas. Ela insistia em ir sozinha, voltando de cada uma um pouco mais retraída antes de gradualmente retornar ao seu eu habitual. Ele havia atribuído o padrão à ansiedade médica padrão, nunca imaginando algo muito mais sinistro. A última entrada em seus registros de tratamento é de 3 meses antes de ela. Lily não conseguiu terminar a frase, sua mão indo instintivamente para o pingente de borboleta. Antes de seu falecimento, Nathan completou gentilmente. Se ela perdeu suas doses de manutenção por causa de sua saúde em declínio, ela teria começado a se lembrar. Lily sussurrou, a se lembrar de mim, de sua vida real. A percepção pairava pesadamente no ar. Os últimos meses de Elizabeth, seu crescente isolamento e volatilidade emocional, sinais que Nathan havia atribuído à sua doença, poderiam, na verdade, ter sido seu verdadeiro eu ressurgindo, lutando contra anos de supressão química. É por isso que ela te deu o pingente, Nathan disse a Lily. Ela estava se lembrando, lutando através da névoa. Ela queria criar uma conexão entre nós, sabendo o que poderia acontecer. Tyler pigarreou. Há mais uma coisa que você precisa ver. Ele abriu outro documento. Isso é do Desert Horizon Wellness, a instalação irmã no Arizona. Eles têm uma lista de construções de identidade ativas, essencialmente pessoas como Elizabeth, que receberam o tratamento e foram colocadas em funções específicas. A lista incluía 2 dúzias de codinomes ao lado de organizações-alvo. Nathan a examinou com crescente pavor até que seu olhar parou em uma entrada familiar. Monarca, incorporada a Reed Innovations 2019-2022. Monarca, o codinome para a emissão de Elizabeth. A conexão com a borboleta, de repente, fez um sentido doloroso. Eu era o alvo o tempo todo, Nathan disse baixinho. A Phoenix colocou Elizabeth na minha vida deliberadamente. Nosso encontro naquela gala de caridade não foi por acaso. Mas por quê? Lily perguntou. O que eles queriam de você? A mente de Nathan disparou através de possibilidades. A pesquisa em computação quântica da Reed Innovations tem aplicações além do que divulgamos publicamente. Usos potenciais em criptografia, sistemas de segurança, até mesmo aplicações militares. Victoria mencionou isso especificamente quando veio me ver. Então eles usaram minha mãe para o quê? Espionar sua empresa. A voz de Lily falhou de indignação. Não apenas espionar, Tyler sugeriu, parecendo desconfortável. De acordo com esses protocolos, os sujeitos podiam ser programados com objetivos específicos, mantendo conexões emocionais aparentemente genuínas, a ferramenta perfeita de espionagem corporativa,
Alguém que nem mesmo percebe que está coletando informações. A sala ficou em silêncio enquanto absorviam as implicações. Elizabeth ou Elisa foram usadas como uma agente involuntária, sua doença alavancada para torná-la complacente, suas emoções potencialmente manipuladas. E, no entanto, não, Nathan disse firmemente. Eles podem ter arranjado nosso encontro, podem ter influenciado certos aspectos de seu comportamento, mas eles não poderiam fabricar tudo. A mulher que eu conheci, sua compaixão, sua força silenciosa, a maneira como ela via o mundo, isso era real. Os olhos de Lily brilharam com lágrimas não derramadas. Como você pode ter certeza? Porque no final ela revidou. Ela te deu o pingente, criando uma conexão que eles nunca pretenderam. E de acordo com a pesquisa de Tyler, ela parou de tomar a medicação de manutenção em seus últimos meses. Ela estava escolhendo se lembrar, se reconectar com seu verdadeiro eu, mesmo sabendo. Isso poderia significar perder a vida que ela havia construído comigo. Nathan colocou a mão no ombro de Lily. Sua mãe foi extraordinária. Mesmo sob a influência deles, ela encontrou uma maneira de protegê-la, de deixar migalhas de pão que eventualmente nos uniriam. Uma batida na porta interrompeu o momento. Marcos entrou, sua expressão grave. Senhor, temos uma situação. Victor Dawson desapareceu. O que você quer dizer com desapareceu? Ele saiu para almoçar há 2 horas e nunca mais voltou. Sua equipe de segurança o perdeu perto do Bryant Park. Seu telefone está offline e ele perdeu uma chamada crítica de fornecedor, completamente fora de seu caráter. Nathan sentiu um calafrio. É a Victoria. Ela está escalando. Tem mais, Marcos continuou. Nossa equipe de segurança interceptou um mensageiro entregando isto na recepção. Ele entregou a Nathan um pequeno pacote. Dentro havia um drive USB e uma nota manuscrita. O arquivo completo do monarca. Faça a escolha certa. A caligrafia era inconfundivelmente de Victoria. É uma armadilha, Tyler alertou. Esse drive provavelmente contém malware para violar seus sistemas. Provavelmente, Nathan concordou, mas também pode conter evidências de que precisamos. Marcos, peça à equipe de segurança para configurar uma estação de trabalho isolada sem conexão de rede. Precisamos ver o que há neste drive sem expor nossos sistemas. Enquanto Marcos providenciava a configuração segura, o telefone de Nathan tocou. Um número desconhecido. Sr. Reed, a voz suave de Victoria veio pelo alto-falante. Confio que você recebeu meu pacote. Onde está Victor Dawson? Ele está perfeitamente seguro, apenas nos ajudando a entender certos aspectos da arquitetura de computação quântica da Reed Innovations. Ele será devolvido ileso assim que nossa discussão chegar a uma conclusão satisfatória. Nathan lutou para manter a voz firme. Sequestro é um crime federal, Victoria. Terminologia tão dramática. O Sr. Dawson acompanhou nossos representantes voluntariamente. Depois de serem mostradas certas evidências sobre suas funções de CFO que as autoridades federais poderiam achar interessantes. Seus próprios lapsos éticos o tornaram vulnerável, ao contrário de você, aparentemente. A implicação era clara. Victoria havia descoberto algo comprometedor sobre Victor e estava usando isso como alavanca. O que você quer? A mesma coisa que ofereci em seu escritório, uma parceria. A tecnologia de computação quântica da Reed Innovations, combinada com a pesquisa biomédica da Phoenix, poderia revolucionar as terapias direcionadas. Imagine um poder de computação que pudesse modelar vias neurológicas com perfeita precisão, criando tratamentos adaptados a perfis genéticos individuais. Tratamentos como os que você usa para controlar Elizabeth. Victoria suspirou. Elizabeth se beneficiou de uma medicina de ponta que salvou sua vida. Os aspectos de identidade eram um componente necessário de sua terapia específica contra o câncer, uma forma de separá-la de memórias traumáticas que estavam desencadeando respostas inflamatórias em seu corpo. Tudo o que fizemos foi para o benefício dela.
Você separou uma mãe de sua filha e usou a doença dela para coagi-la à espionagem corporativa. Não finja que isso foi humanitário. A borboleta vê o mundo de forma diferente após a transformação, Sr. Reed. Elizabeth entendeu isso melhor do que a maioria. O tom de Victoria endureceu. O USB contém o arquivo completo dela. Registros médicos, avaliações psicológicas, parâmetros da missão. Revise-o. Então ligue para este número quando estiver pronto para discutir os termos. Você tem 3 horas antes que a situação do Sr. Dawson se torne complicada. A linha ficou muda. Precisamos encontrar Victor, Nathan disse a Marcos. Comece com as câmeras de tráfego perto do Bryant Park. Depois expanda para as propriedades conhecidas da Phoenix em um raio de 50 milhas. Entendido. Marcos confirmou, saindo para coordenar com sua equipe. E o USB? Lily perguntou. Nós o veremos, mas com cuidado. Qual seja o jogo de Victoria, a verdade sobre sua mãe está naquele drive. Merecemos saber, independentemente da agenda dela. 1 hora depois, eles se reuniram ao redor do computador isolado na sala de conferências particular de Nathan. O conteúdo do USB era extenso. Arquivos médicos, perfis psicológicos e gravações de vídeo abrangendo 4 anos. Os arquivos mais antigos documentavam o diagnóstico inicial de câncer do sujeito 37 e o recrutamento para o programa Meridian. Nathan assistiu com uma mistura de horror e angústia enquanto Eliza Williams, desesperada e com medo do futuro de sua filha, assinava formulários de consentimento para tratamento experimental. Os aspectos da reconstrução de identidade eram mencionados apenas em termos vagos sobre apoio psicológico e terapia de redução de estresse. Eles nunca contaram a ela a verdade completa. Nathan percebeu. Eles exploraram o desespero dela. Arquivos posteriores mostraram a transformação de Elizabeth, não apenas sua recuperação do câncer, mas mudanças sutis em seus padrões de fala, interesses, até mesmo sua postura. A personalidade de Elizabeth Taylor havia sido cuidadosamente construída para atrair Nathan, especificamente com base em perfis psicológicos que a Phoenix havia compilado. Eles te estudaram, Tyler observou. Eles sabiam exatamente por que tipo de mulher você se apaixonaria. Nathan sentiu-se enjoado, mas forçou-se a continuar revisando os arquivos. Entre as gravações de vídeo havia uma rotulada avaliação cognitiva final, datada de apenas 2 semanas antes do falecimento de Elizabeth. Ele clicou em reproduzir, preparando-se. Elizabeth apareceu na tela, mais magra do que ele se lembrava, mas com uma clareza em seus olhos que ele reconheceu de seus primeiros dias juntos. Ela estava sentada no que parecia ser um consultório médico, de frente para uma clínica cujo rosto permanecia fora da câmera. Como você está se sentindo hoje, Elizabeth? Uma voz feminina perguntou. Meu nome é Elisa. Ela respondeu com tranquila determinação. Eliza Williams. Eu vejo. E você pode me dizer por que você acredita nisso? Porque estou lembrando. As doses de manutenção pararam de funcionar meses atrás e eu escolhi não relatar isso. Eu sei o que vocês fizeram comigo, o que vocês me fizeram fazer. A voz da clínica. Voz permaneceu profissional. O que especificamente você acredita que fizemos? Vocês usaram meu câncer como alavanca. Vocês me separaram da minha filha. Vocês criaram Elizabeth Taylor, depois Elizabeth Reed, para acessar a empresa de Nathan, mas vocês calcularam mal. De que maneira? Elizabeth Eliza sorriu levemente. Vocês não contaram com o amor verdadeiro. Não o meu por Nathan, e certamente não o dele por mim. Vocês pensaram que podiam programar emoções, mas algumas coisas não podem ser fabricadas ou controladas. Lily fez um pequeno som, algo entre um suspiro e um soluço. Nathan estendeu a mão para ela, encontrando-a fria, mas apertando a dele com força. O câncer voltou. Elisa continuou na gravação.
Terminal desta vez, sem tratamentos milagrosos a oferecer. Vocês não têm mais alavancagem sobre mim. Então vou acertar as coisas do meu jeito, no meu próprio tempo. Isso seria imprudente considerando sua condição. Minha condição é precisamente porque posso agir agora. O que mais vocês podem me fazer? Elisa se inclinou para a frente. Deixei migalhas de pão. Nathan as encontrará eventualmente. Ele encontrará Lily, e quando o fizer, tudo o que vocês construíram desabará. A gravação terminou abruptamente. Nathan sentou-se em silêncio atônito, processando o que acabara de testemunhar. Eliza, havia lutado em seus últimos meses, criando deliberadamente um caminho para ele encontrar Lily, sabendo que isso exporia a operação da Fênix. O pingente de borboleta não havia sido apenas um presente sentimental para sua filha. Havia sido um catalisador, projetado para unir Nathan e Lily quando fosse a hora certa. Mamãe sabia, Lily sussurrou. Ela sabia o que aconteceria. Ela estava nos protegendo, a ambos, Nathan concordou, garantindo que nos encontraríamos depois que ela partisse. Tyler havia examinado outros arquivos enquanto assistiam ao vídeo. Gente, acho que encontrei outra coisa importante. Registros financeiros mostrando transações entre Victor Dawson e Phoenix Enterprises, datando de 5 anos antes mesmo de Elizabeth entrar em cena. Victor estava trabalhando com eles o tempo todo. Nathan percebeu. Ele era o homem de dentro original deles. O homem na Reed Innovations. Significa que o sequestro de Victoria é provavelmente encenado, Tyler concluiu. Uma maneira de criar urgência enquanto eles acessam seus sistemas através de qualquer malware escondido neste drive. Nathan imediatamente puxou seu telefone. Marcos, bloqueie todos os sistemas da empresa imediatamente, protocolo de segurança completo e junte uma equipe. Vamos fazer uma visita à Phoenix Enterprises. E Victor? Marcos perguntou. Ele não é um refém, é um cúmplice. Concentre-se em proteger nossos sistemas e reunir uma equipe de segurança. Enviarei um endereço por mensagem. Após encerrar a ligação, Nathan virou-se para Lily e Tyler. Preciso que vocês dois vão para a casa segura com John. Sem discussões, ele acrescentou, enquanto Lily começava a protestar. Vou confrontar Victoria com o que descobrimos, mas preciso saber que vocês estão protegidos. E se algo acontecer com você? Lily perguntou, sua voz pequena. Não vai? Nathan prometeu. Mas se acontecesse, Marcos tem instruções. Você seria cuidada, seu futuro assegurado. Eu já fiz os arranjos. Não foi isso que eu quis dizer, Lily disse, piscando para conter as lágrimas. Eu acabei de te encontrar. Não posso perder outro pai. A palavra pai pairou no ar entre eles, inesperada e poderosa. Nathan ajoelhou-se para encontrar seus olhos. Você não vai me perder. Vamos terminar o que sua mãe começou, expondo a Phoenix e garantindo que ninguém mais sofra o que ela sofreu. Mas para fazer isso, preciso saber que você está segura. Depois de um momento, Lily assentiu relutantemente. Promete que vai voltar? Eu prometo, Nathan disse e o quis dizer. 2 horas depois, Nathan estava no lobby do escritório da Phoenix Enterprises em Manhattan, flanqueado por Marcos e 2 especialistas em segurança. O edifício era elegante e moderno, sua área de recepção projetada para projetar prestígio corporativo legítimo. Sr. Reed, a recepcionista o cumprimentou com profissionalismo praticado. Você tem um compromisso? Diga à Sra. Blackwood que eu revisei o arquivo Monarch e estou pronto para discutir a proposta dela. Nathan respondeu. Ela está me esperando. Em poucos minutos, eles foram escoltados para um andar executivo, onde Victoria esperava, em uma sala de conferências, parecendo não surpresa com a comitiva de Nathan. Precauções de segurança? Ela perguntou, gesticulando para Marcos e os outros. Quase desnecessário para uma reunião de negócios.
Onde está Victor Dawson? Nathan perguntou sem preâmbulos. Victoria sorriu. Cooperando plenamente com nossa equipe técnica, como ele tem feito há anos. Victor reconheceu o potencial de nossa parceria muito antes de você. Não haverá parceria, Nathan declarou firmemente. Eu vi o arquivo de Elizabeth. Eu sei o que a Phoenix fez com ela, como você manipulou e explorou a doença dela. O que fizemos foi salvar a vida dela quando a medicina convencional falhou. Victoria rebateu. Os aspectos de identidade eram um componente necessário do tratamento, separando o paciente de padrões psicológicos traumáticos que estavam exacerbando sua condição. Conveniente que essas mudanças necessárias também a tornaram a espiã corporativa perfeita. Victoria suspirou. A coleta de inteligência corporativa é uma realidade dos negócios modernos, Sr. Reed. A colocação de Elizabeth na Reed Innovations foi mutuamente benéfica. Ela recebeu tratamento que salvou sua vida e nós obtivemos insights sobre sua pesquisa em computação quântica. E Lily? Separar uma mãe de sua filha também foi mutuamente benéfico? Uma necessidade infeliz. A conexão emocional com a filha dela era precisamente o tipo de gatilho de estresse que acelerava o câncer dela. A separação foi temporária até que pudéssemos estabilizar a condição dela. Exceto que não foi temporário, você nunca pretendeu reuni-los. A expressão de Victoria endureceu ligeiramente. Planos evoluem conforme as circunstâncias mudam. A integração de Elizabeth em sua vida foi mais bem-sucedida do que o previsto. O apego emocional que ela formou com você foi inesperado. Complicou as coisas. Porque ela se apaixonou, realmente se apaixonou, além de qualquer manipulação química que você tentou. O coração humano permanece frustrantemente imprevisível, mesmo com nossos avanços. Victoria reconheceu. Mas não somos monstros, Sr. Reed. Somos cientistas que ultrapassam os limites para curar doenças. A medicina convencional considera sem esperança. Você está manipulando pessoas desesperadas para ganho corporativo, e isso termina hoje. Nathan colocou um pendrive na mesa entre eles. Isso contém tudo o que encontramos no arquivo de Elizabeth, juntamente com documentação das atividades ilegais da Phoenix, experimentos médicos não autorizados, espionagem corporativa, chantagem, fraude de identidade. Cópias foram enviadas para autoridades federais, grandes veículos de notícias e um cofre de segurança que divulgará tudo publicamente se algo acontecer comigo, com Lily ou com qualquer pessoa conectada a nós. A fachada composta de Victoria rachou ligeiramente. Você está blefando. Estou? Nathan se inclinou para a frente. Elizabeth previu este momento. Em seus últimos meses, quando suas drogas perderam a eficácia, ela se lembrou de tudo e começou a preparar o terreno. O pingente de borboleta, registros médicos escondidos onde eu os encontraria eventualmente, conversas gravadas com seus médicos. Ela sabia que eu descobriria a verdade eventualmente. Pela primeira vez, Victoria parecia genuinamente perturbada. O que você quer? A Phoenix Enterprises cessará as operações imediatamente. A Meridian Health Partners e a Desert Horizon Wellness transferirão todos os registros de pacientes para instalações médicas legítimas, com divulgação completa de todos os tratamentos administrados. Você fornecerá a documentação abrangente de todos os que foram submetidos aos seus produtos farmacêuticos de identidade, garantindo que recebam cuidados e apoio adequados durante sua recuperação. Isso não é possível. As implicações financeiras sozinhas não são minha preocupação, Nathan interrompeu. Minha equipe jurídica preparou documentos transferindo o controle dos ativos da Phoenix para uma fundação recém-estabelecida que supervisionará a transição e fornecerá apoio às vítimas. Você pode assinar voluntariamente ou após as acusações federais. As acusações serem apresentadas, sua escolha. Victoria o estudou, calculando as chances e as opções. E quanto a Victor Dawson?
Ele enfrentará as consequências de suas ações, assim como todos os envolvidos nesta operação. Mas minha prioridade são os pacientes, pessoas como Elizabeth, que foram exploradas em seu momento mais vulnerável. Após um longo momento, Victoria estendeu a mão para a pasta de documentos que Marcus havia colocado diante dela. Você está destruindo anos de pesquisa inovadora, Sr. Reed. Pesquisa que poderia salvar inúmeras vidas. Não, estou garantindo que a pesquisa continue eticamente, com supervisão adequada e consentimento do paciente. A Fundação financiará estudos legítimos baseados no trabalho da Phoenix, mas sem exploração e coerção. Enquanto Victoria começava a revisar os documentos, Nathan sentiu uma sensação de completude, não exatamente vitória, mas resolução. Elizabeth havia confiado nele para terminar o que ela havia começado, para proteger Lily e expor a operação da Phoenix, contra probabilidades incríveis, enfrentando um oponente que havia tentado manipular cada aspecto de suas vidas. O amor havia prevalecido. 3 meses depois, Nathan estava no jardim da cobertura da sede da Reed Innovation, assistindo enquanto Lily transferia cuidadosamente uma borboleta recém-emergida de seu casulo para uma planta florida. A cobertura havia sido transformada em um santuário de borboletas, parte do programa educacional da Fundação Elizabeth Reed para crianças afetadas pelo câncer. É linda, Lily disse, enquanto as asas da borboleta se abriam lentamente, revelando um azul iridescente que captava a luz do sol. Uma morfo perfeita. Assim como o pingente de sua mãe, Nathan observou. Lily tocou o colar de borboleta que ainda usava diariamente. Você acha que ela sabia que acabaríamos aqui fazendo isso? Eu acho que ela esperava, Nathan respondeu. Ela criou a possibilidade quando ela te deu aquele pingente quando lutou para se lembrar quem ela realmente era. O resto dependia de... Faz? Os últimos meses trouxeram mudanças vertiginosas. A Phoenix Enterprises havia sido desmantelada. Pesquisa médica legítima transferida para supervisão ética. Victor Dawson e Victoria Blackwood enfrentaram acusações federais, enquanto os pacientes da Meridian receberam cuidados e apoio adequados durante a transição dos protocolos experimentais. Mais importante, Lily havia se tornado oficialmente a filha de Nathan por meio de adoção, um processo acelerado pelas circunstâncias extraordinárias e pelo apoio incondicional de June. As complexidades legais da identidade dupla de Elizabeth foram resolvidas, garantindo os direitos de herança e a segurança futura de Lily. Tyler havia recebido uma posição legítima na divisão de segurança cibernética da Reed Innovation, um cargo de meio período que funcionava. Em torno de sua agenda escolar e forneceu mentoria dos principais especialistas da empresa, sua experiência com a Phoenix convenceu Nathan de que talentos excepcionais mereciam ser nutridos, independentemente de caminhos convencionais. O primeiro centro de tratamento de câncer da Fundação será inaugurado no próximo mês. Nathan lembrou a Lily. O Conselho aprovou o financiamento adicional ontem. A Fundação Elizabeth Reed havia se tornado o Projeto Paixão de Nathan, uma organização multifacetada que apoiava a pesquisa do câncer, fornecia recursos para famílias que navegavam pelas opções de tratamento e defendia a transparência em protocolos médicos experimentais. O logotipo da borboleta, inspirado no pingente de Lily, havia se tornado um símbolo de transformação e esperança. Mamãe ficaria orgulhosa, Lily disse baixinho. Não apenas da Fundação, mas de nós. Como nos encontramos, como estamos avançando. Nathan colocou um braço em volta dos ombros de sua filha, observando enquanto mais borboletas emergiam de seus casulos ao redor do jardim. Ela nos uniu contra probabilidades impossíveis. Isso é um tipo de magia que nem a ciência da Phoenix poderia explicar completamente. Amor, Lily disse simplesmente. Foi o que ela disse àquele médico no vídeo.
O amor verdadeiro não pode ser fabricado ou controlado. A coisa mais sábia que alguém já disse, Nathan concordou. Enquanto eles estavam juntos no jardim, cercados por borboletas voando com asas em tons de joia, Nathan percebeu que Elizabeth havia lhe dado um último e precioso presente. Não apenas a filha que ele nunca soube que tinha, mas uma segunda chance na família, no propósito, na transformação. O pingente de borboleta captou a luz do sol enquanto Lily se movia, enviando reflexos azuis dançando pelo jardim, não uma ilusão, como Victoria havia afirmado, uma maravilha natural. Às vezes Nathan refletiu, o que parecia ser verdade era de fato a realidade. Você só precisava olhar com os olhos certos e um coração aberto. Pronto para ir para casa? Ele perguntou. Lily assentiu, dando uma última olhada na borboleta morfo-azul, agora flexionando suas asas na planta florida. Pronto. Juntos eles deixaram o jardim, entrando em um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado meses antes. Um futuro construído sobre a verdade e a conexão, e o poder duradouro do amor de uma mãe que havia transcendido até mesmo as mais elaboradas decepções. O efeito borboleta, posto em movimento por um único pingente, havia transformado tudo em seu caminho. E nessa transformação, algo belo havia emergido. Uma nova família forjada na adversidade, mas unida pelo amor, assim como Elizabeth havia pretendido o tempo todo. Caros ouvintes, esperamos que a jornada emocional de Nathan e Lily tenha tocado seu coração. O poder da conexão, mesmo através de barreiras aparentemente impossíveis, nos lembra que o amor encontra um caminho nas circunstâncias mais sombrias. Para mais histórias cativantes como esta, preparamos uma playlist especial de narrativas igualmente comoventes. Encontre-a clicando à sua esquerda. Se esta história o comoveu, por favor, assine nosso canal e dê um curtir a este vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a resiliência do espírito humano. Nós aguardamos seus comentários na seção abaixo.